Ok, estamos gravando, então vamos tentar liquidar com a matéria, vamos deixar as dúvidas para o fim, então, que eu acho que a gente vai terminar isso antes do fim da aula, com sorte. Então, tenho que abrir, não, já abri isso aqui, esse outro aqui eu vou fechar, esse aqui eu vou abrir, tópico 8, e a gente estava por aqui. Estava entrando na ultrapassagem. Eu falei, não vamos discutir a ultrapassagem que não vai dar tempo, é um exercício longo. Então, só uma rápida recapitulação. Aqui esse exercício da ultrapassagem ele foi importante porque ele explicou, foi a primeira fundamentação teórica que os economistas conseguiram apresentar para o fato da taxa de câmbio oscilar muito mais, ser muito mais volátil do que, por exemplo, oferta de moeda, taxa de juros, preço. Então, basicamente, você olhava para as séries de taxa de juros, o mandamento da taxa de juros, a oferta de moeda, o preço, e não via nenhuma dessas variáveis mexendo muito, enquanto a taxa de câmbio oscilava muito mais. Comportamento irracional nos mercados, não sei o quê. Não. O Dornamos trouxe, Rutger Dornamos, autor deste texto aqui, trouxe essa explicação, que é a chamada fenômeno da ultrapassagem. Então, vamos retomar daqui. Foi mais ou menos onde a gente parou. Então, o nosso objetivo consiste em utilizar os modelos que a gente discutiu nesta disciplina, ou seja, o que a gente discutiu neste tópico, no tópico anterior e alguns tópicos antes, incluindo o modelo, a equação fundamental, o modelo monetário do pagamento e a sua equação fundamental, que é a equação de número 1, para entender como que uma expansão na oferta de moeda pode fazer com que a taxa de câmbio não apenas aumente, ou seja, a moeda média se desvalorize, mas que ela tem uma trajetória assim, tipo, ela estava aqui nesse patamar, ela vai lá em cima para depois cair. Por isso chama de ultrapassagem, ela ultrapassa o seu valor final. Sai daqui, bate lá em cima e volta. Pode pensar assim. Tá? Então, como eu falei, não estamos assumindo que o governo fixou Perdão, desculpa, vamos entrar aqui. Vou ler esse pedaço. Vamos supor que a economia está num equilíbrio de longo prazo. Vamos deixar isso o mais simples possível, que o M e o asterisco são constantes. E, consequentemente, estamos também, como usual, assumindo que o V, as velocidades são constantes, os Y são constantes. Consequentemente, a taxa de câmbio, de acordo com a equação fundamental, é constante no longo prazo. E como a gente está no equilíbrio de longo prazo, a taxa de câmbio é constante. Agora, isso não quer dizer que o câmbio está fixo. Não estamos assumindo isso. Então, é o seguinte, o câmbio é flutuante. A oferta, vai ter os agentes que operam no mercado financeiro, vão determinar a taxa de câmbio de equilíbrio, ou seja, vai haver uma interessante oferta e demanda por moeda estrangeira. Mas, como a economia está numa situação estável, sem choques, a cada momento a taxa de câmbio assume um mesmo valor, o mesmo valor que ela tinha assumido num período antes. Então, essa taxa de câmbio hoje foi 10, amanhã vai ser 10, depois de amanhã vai ser 11, não porque o governo fixou, mas porque as forças de mercado estão interagindo de forma que no frigir dos ovos o valor de equilíbrio da taxa de câmbio é constante ao longo do tempo. Então, tendo em vista que a taxa de câmbio é constante, a gente vai assumir que os agentes incorporaram essa informação, né? E então eles sabem que a um passo à frente a taxa de câmbio vai ser constante, consequentemente esse termo aqui é igual a zero, essa fração, porque o E mais é igual ao E. Então sobra só que o R vai ser igual ao R asterisco na situação inicial, ou seja, a taxa doméstica de juros é igual à taxa internacional. Essa condição aqui nós discutimos no tópico anterior, ou seja, aquela R igual a F, onde nós tiramos um gráfico onde tinha taxa de câmbio no eixo vertical e taxa de retornos no eixo... Taxa de câmbio no eixo vertical, taxa de retorno, que eu usei letra X, no eixo horizontal. Então suponha que dado que a economia está na situação estável, o governo efetua uma expansão monetária. Os efeitos desse evento estão ilustrados na figura 10. Vamos ver se eu consigo reproduzir aqui no quadro a figura 10.
que é a última figura do quadro, do PDF. Tá? Eu troquei a ordem, deixei tem ainda a figura 11 a 12, eu botei a 10 depois, que era um pouco maior que as outras. Então achei que ela ficava melhor no final. Então, vamos lá. Quero azul, começar com azul. De novo, meu problema de desenhar linhas retas aqui. Ok, então aqui são as taxas de retorno. Aqui a taxa de câmbio. Aqui o M minúsculo, lembrando que M minúsculo é igual a Mzão sobre P. A gente marca aqui então o valor inicial da oferta de moeda dividido pelo nível de preço na situação inicial. Eu vou chamar isso aqui de S1. A gente coloca aqui a nossa curva de demanda por moeda. Está o D aqui embaixo mesmo. Eu acho que melhor que é de esquerda até. Curva D. E temos aqui então o equilíbrio no mercado monetário, inicial no equilíbrio no mercado monetário, chamado de B1. Aí isso determina uma taxa de juros, e conforme a gente discutiu, no momento inicial, o R é igual a R asterisco, tá? Porque o E mais é igual a E, então eu estou falando, cadê o mouse? Tá aqui. Estou falando dessa discussão que nós tivemos aqui nesse momento, quase no final da página 3. Então, aqui nós temos um R asterisco. E aí, seguindo o procedimento que nós fizemos antes, a gente traça uma reta vertical associada a essa taxa de juros de equilíbrio. Marca aqui a curva F inicial, ela vai se deslocar, eu vou chamá-la de curva, essa aqui de F1. E aqui está o equilíbrio inicial nesse gráfico superior, vamos chamar como fizemos antes A, é o equilíbrio A1. A gente projeta esse ponto A1 aqui para o eixo vertical e temos então a taxa 1. Peço desculpas que esse pontilhado aqui deveria ter ficado... O vertical ficou sambou um pouco, peço já, estou no limite da minha coordenação motora, senhores. Tá, então só deixa eu fazer uma coisa aqui. Quero apagar isso aqui. Perdão, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá, ainda não, ainda dá. Bom, então esse é o equilíbrio inicial. Então isso aí é só se vocês forem de cara olhar a figura 10, vocês vão ver que tem muito mais coisa lá. Mas, então é só o começo. Aí o que aconteceu? O nosso Banco Central aumentou a oferta, fez uma injeção monetária. Houve uma elevação na oferta de moeda na economia. Então tem mais M agora na economia. Então lembra que que o Mzinho ele cresce nessa direção. Então a gente coloca aqui, ó, M2. E aí uma hipótese que o Dornbusch usou, que o P não se ajusta imediatamente. Ou seja, o Banco Central coloca dinheiro na economia e o nível de preços demora a reagir. Não reage pelo menos de forma integral e imediatamente. Eu vou simplificar, então, lembra que estão querendo deixar isso aqui o mais simples possível, eu vou assumir que o Banco Central colocou dinheiro na economia, pelo menos por um período, mesmo que seja curto, o P fica no patamar P1.
Então, a nova curva de oferta de moeda após a injeção monetária, permito-me agora trocar, eu quero trocar a cor. Então, eu vou deixar em azul tudo que estava na situação inicial, passar aqui para o preto. Então, o que eu estou botando em preto aqui para frente é o que está acontecendo depois da injeção monetária, da expansão no M. S2. Então aqui seria o ponto B2. A gente projeta esse ponto para cima até chegar no eixo horizontal. Vamos chamar o valor aqui de R2. E o que acontece aqui? As pessoas olham, vão querer, olha, tem um equilíbrio então aqui, Alexandre. Devagar com andor. Quase lá, mas não é bem assim. Ah, mas por quê? Só um minutinho. Subjacente à curva F1 está a hipótese, que a gente até falou, que o E mais é igual ao E. Lembra? Uma mudança, a posição da curva F depende do valor do E+. Quando muda o E+, a curva F se desloca para a direita, para uma direção. Não é? Tá, mas então o fato é que tem uma certa suposição. Agora, vamos olhar o que está acontecendo. E aqui você pode interpretar que, por simplicidade, depois vai discutir como vocês poderem mandar, isso é baseado no texto, no livro de Krugman-Obstfeld. Krugman-Obstfeld assumiram, basicamente eles dividem pode dizer, dois períodos. O curto prazo é o período o primeiro período, e o período final é o longo prazo. Então eles ditam um passo, uma data à frente já seria o longo prazo. Aí agora é que eles dizem o seguinte, olha, mas pelo modelo monetário do balanço de pagamentos, cuja equação fundamental é essa aqui, essa elevação no M, inclusive, o V não vai mudar, existe neutralidade, dicotomia entre as variáveis reais e monetárias, então os Y não mudam. Essa elevação no M tem um impacto de elevar o E no longo prazo. Mas se o E vai subir lá mais à frente, isso já impacta o E+. Então o E+, já é impactado imediatamente. Lembra que o E+, é o valor que a taxa de câmbio vai assumir um passo à frente. Então a simplificação que o Krugman-Obstfeld faz também é dizer o seguinte, olha, o E+, já cresceu. E cresce imediatamente. Então aí tem essa discussão também no texto do Dor. A ideia é assim, os mercados financeiros, inclusive o mercado de câmbio, eles se ajustam rapidamente a essas novidades. Então, assim que tem injeção monetária, os operadores do mercado financeiro já incorporam essas informações nas suas decisões de compra e venda de ativos. Então, o preço da o preço da moeda, né, que é a taxa de câmbio, o preço da moeda internacional, reage imediatamente. Então, surge uma nova curva F, no qual subjacente a... Porque lembra, quando o E+ aumenta, a curva F se desloca desta maneira que eu ilustrei aqui, nessa direção aqui. Ó. Então, no F2, o E+ é maior que o... Desculpe, aqui, faltou dizer aqui, tinha um subscrito 1, tá? Perdão, não coloquei. E tem um negócio aqui que eu esqueci, desculpe, que eu estou tentando manter consistência nas cores, perdão. Que eu deveria usar preto, desculpe. Depois ver se eu volto pro azul ali novo. Então aqui seria a curva F2. Então na curva F2, o E+ é maior que E1. E agora, vou voltar aqui para o azul, que eu esqueci o subscrito aqui, ó. E+ igual a E1. Tá? Bom,
Então, onde é que é o equilíbrio agora? O equilíbrio é aqui esse vai ser nesse ponto aqui, que eu vou chamar de A2. Vou chamar esse ponto aqui de E2. Tá? Então a gente já tem parte da figura 10 aqui no gráfico. Então vamos olhar, entender o que aconteceu. Ou seja, temos duas curvas se deslocando, a curva S no gráfico na parte inferior, a curva F na parte superior. Esse deslocamento aqui é devido ao ΔM. Esse outro deslocamento aqui é devido à elevação, não é mais. E por que que o M aumentou? É a hipótese de exercício. O Banco Central, por algum motivo que não vai discutir, coloca mais moeda na economia, injeta moeda na economia, expande a oferta de moeda. Essa expansão na oferta de moeda vai ter o efeito de longo prazo de aumentar a taxa de câmbio, isso que a gente sabe pelo modelo monetário do balão de pagamentos. Mas se essa taxa de câmbio vai aumentar, então a taxa de câmbio vai aumentar, digamos, daqui a 10 períodos. Isso já impacta a taxa de câmbio na data 9, por sua vez impacta a taxa de câmbio na data 8, na data 7, assim vai. Então a gente já desloca a curva F agora. Então a gente tem o equilíbrio no ponto A2. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Aí diz, acabou. Não, não acabou. Não acabou ainda não. Por quê? O ponto A2 é um equilíbrio de curto... Os pontos B2 e A2 correspondem a equilíbrios de curto prazo, que não são duradouros. Vamos ter um novo equilíbrio de longo prazo e a gente vai discutir por que esse A1 e porque A2 e B2 não correspondem a equilíbrio de longo prazo, e como é que a gente chega no novo equilíbrio de longo prazo, e como é que a gente ilustra isso, transição para o novo equilíbrio de longo prazo no gráfico. Por que eu estou dizendo que o A2 não é um equilíbrio de longo prazo? Observe que a gente tem aqui associado ao A2, a gente olha rapidamente para o gráfico, a gente vê que o R2, que é o taxa de juros de equilíbrio associado ao ponto A2, é menor que o R asterisco. E vamos voltar aqui rapidamente para as notas de aula. Quando a gente retomar um equilíbrio de longo prazo, a gente volta para aquela situação que a gente chama de estabilidade da taxa de câmbio. Ou seja, que ela tem injeção monetária, que ela vai ter um impacto de aumentar a taxa de câmbio, depois que esse ajuste todo acontecer, a taxa de câmbio estabiliza de novo. Mas isso por quê? Olhando mais uma vez o modelo monetário do pagamentos. Tudo isso aqui vai estar constante. Então a taxa de câmbio, num novo equilíbrio de longo prazo, estabiliza. Fica constante ao longo do tempo. Mas se ela fica constante ao longo do tempo, isso aqui mais uma vez volta a ser igual a zero. Ou seja, o E mais vai ser novamente igual à taxa de câmbio presente. Então isso aqui zera novamente. Então a gente tem que voltar para a situação no qual o R é igual ao R asterisco. Tá legal? A gente tem que voltar para a situação onde o R é igual ao R asterisco. Ok. Então, como o R não é igual ao R asterisco, a taxa de câmbio, a gente não está no equilíbrio de longo prazo. Então, o que vai fazer a economia voltar para o equilíbrio de longo prazo? A pessoa pode olhar para cá e pensar, não, para voltar para o equilíbrio de longo prazo, então o Banco Central vai ter que mexer na oferta de moeda de forma a trazer a oferta de moeda de volta para ficar novamente onde estava a curva S1, voltar para essa curva azul aqui. Não é hipótese de exercício. Hipótese de exercício é o Banco Central faz uma injeção de moeda, uma injeção monetária, expande a oferta monetária e não faz mais nada. Cruza os braços e deixa a economia se ajustar. Então não acontece mais nada. Não, devagar com andor. Que lembra? Aí eu falei, olha, vamos manter o P constante. Ora! Mas o fato, como a gente discutiu, no longo prazo, o P e o M andam juntos. E pela teoria quantitativa da moeda, vou pensar, a teoria quantitativa diz assim, ó, MV igual a PY,
Então, M sobre P é 1 sobre V e Y. Tá? Então, se o Y não mudou, o V não mudou, o M sobre P não vai poder mudar. Ou seja, o M sobre P na situação de longo prazo inicial era esse aqui. No novo equilíbrio de longo prazo, o M sobre P vai ter que ser novamente este aqui. Ah, então é de novo, está dizendo que o Banco Central tem que tirar dinheiro da circulação. Não, não. O Banco Central, quando isso, não vai fazer nada. O que vai acontecer é que o nível de preços começa a subir, e na hora que o nível de preços começa a subir, e o M está fixo em M2, no valor M2, essa curva, o que seria a curva de ferro numérico, começa a se deslocar nessa direção. Então a gente vai atingir um nível de preços que eu vou chamar de P2, que eu vou marcar aqui. Vou trocando a cor mais uma vez, agora vou passar para vermelho. Então o vermelho, se eu conseguir manter essa convenção, vai estar associado ao novo equilíbrio de longo prazo. Então lembra, a moeda não mudou. O que eu estou dizendo, então, vai ter um novo valor para o PP2, com a seguinte propriedade: M1 sobre P1 igual a M2 sobre P2. De forma que o M sobre P, quantidade real, o poder de compra que as pessoas estão carregando, retorne para o seu valor inicial, que era um valor de equilíbrio a longo prazo. Tá? Então o que acontece é o seguinte: a curva de oferta de moeda se desloca desta forma aqui, ó, até retornar. Então o S3 é igual a S1. Então por que tem esse deslocamento na oferta de moeda? Esse deslocamento acontece na curva, não é bem oferta de moeda, é a curva que ilustra o que seria a oferta de moeda, mas eu lembro a quantidade real, né, que é M sobre P. Porque o P está crescendo, o M está fixo, o P está crescendo, então essa reta, como se a reta preta fosse se deslocando até ficar exatamente onde estava a reta azul. Tá? Então, se alguém quiser ser mais preciosista, pode colocar uma linha pontilhada para lembrar, coloquei em vermelho para lembrar que tem uma oferta de moeda, voltou aqui. Tá? Essa posição. Desculpe, permita-me apagar essa seta aqui. Tá. Perguntas até aqui? Então aqui vai acontecer que a gente atinge um novo equilíbrio, que eu vou chamar de B3, mas que é o próprio B1. Então, no gráfico da figura 10, inclusive está assim: B1 igual a B3. Tá? Taxa de juros de equilíbrio, mais uma vez, é o R asterístico. E a taxa de câmbio de equilíbrio? A gente acha o ponto o que seria ele querendo pontuar aqui, que seria esse A3. Aí também, para ajudar a nossa mesma, talvez ilustrar, botar um pontilhado vermelho aqui. Então a gente projeta o A3 para cá, para a esquerda. E isso aqui é a taxa de câmbio E3. E agora acabou. E o que aconteceu com a taxa de câmbio? Ela estava no patamar E1, foi lá no patamar E2 e depois caiu para o E3. Porém, ainda ficou acima do valor E1. Tá? Ok? Então, inclusive, para não haver dúvida, na curva F2, na verdade, você tem que o E+ é igual E3. É isso que o Krugman e o Bistveld fazem. Aí, se for olhar, tem uma certa imprecisão aqui, que eu vou discutir já já o que é isso. Então, vamos marcar em verde agora. Depois eu apago. Então, figura 10 das notas de aula. Já vou dizer, a única diferença que tem é um etil que eu marquei aqui. Vou marcar em que esse etil? Vou marcar em preto. Depois eu digo quem é o etil. Não é essencial para a discussão, mas como eu marquei nas notas de aula, eu vou marcar aqui também. Tá? O etil. Aí o Murilo quer fazer uma pergunta. Pode falar, Murilo. Eu queria te perguntar se esse é a figura 12 ou a figura 10. Essa é a figura 10. É a figura 10. Ou eu estou confuso? Primeiro.
Ah, não, a figura 12 é uma coisa de campo fixo, é outra coisa. Isso aqui é a figura 10. Com certeza, inclusive nas notas de aula, eu devo falar que, sim, no final da página 3, os efeitos desse evento estão ilustrados na figura 10. Então, nós estamos realmente discutindo a figura 10, tá? Mais perguntas? Então, talvez devia ter escrito aqui, desculpe, né? Figura 10. Bom, então, pensa o que acontece. Vamos agora discutir um pouco mais detalhe a transição dos pontos B2 e A2 para os pontos B3 e A3. À medida que a taxa de câmbio, o P começa a subir, a oferta de moeda vem se deslocando dessa forma. Aqui, tá? Desculpa, quero usar verde, mas deixei preto. Cadê o verde aqui? Oferta de moeda que estava aqui, vem para cá, vem para cá. Então você pode interpretar o seguinte, que você se desloca, o equilíbrio vai se deslocando ao longo desse caminho aqui, ó. Tá? E o que vai acontecendo com a taxa de juros? À medida que o equilíbrio vai se deslocando dessa maneira, a taxa de juros vem caminhando dessa maneira aqui. Consequentemente, aí você fala, o ponto, o equilíbrio que nós tínhamos aqui, o A2, vai se deslocando até chegar no ponto A3, tá legal? Perguntas até sobre isso aqui que eu ilustrei em verde? Uma pequena imprecisão que tem na discussão, se for olhar, mas se você é absolutamente preciso, qual é o problema? Vamos olhar, olha, na medida que você vai deslocando para cá, você pensa que a taxa de câmbio, ela não cai de uma vez só para E3, ela vem caindo gradualmente. Então, se você fosse fazer, então teria, digamos, um período de ajuste, digamos que um intervalo de tempo de ajuste seria, digamos, se você estiver medindo isso aí em dias, 50 dias, você teria 50 taxas de câmbio de equilíbrio, uma para cada dia, ao longo desse caminho aqui. E aí o que aconteceria? A curva F teria que se deslocar 50 vezes. Que lembra, para cada valor da taxa de câmbio, amanhã você tem uma curva F. Então, o Krugman-Bistefeld, o que eles fizeram para simplificar, que olha, se for pensar de deslocar essa curva F 50 vezes, esse gráfico vai ficar incompreensível. Então, o Krugman-Bistefeld assumiram, nem falam isso no tema, mas eles implicitamente assumiram o quê? O E+, vai imediatamente, os agentes acreditam que a taxa de câmbio vai ser imediata, o E+, você está câmbio passo à frente, já vai ser igual ao E3, conforme eu marquei aqui. E aí, com o E+ parado em E3, a curva F não se desloca mais. Colocando de outra forma, se você quisesse fazer isso com todo o rigor matemático, você precisaria ter repetidos deslocamentos da curva F. A gente não vai fazer, a gente simplificou, assumiu. O E+ assume, cai de uma vez só no seu valor de equilíbrio final, que é o E3, e aí a curva F fica parada. No texto do Ruth Dorn, ele não tem essa hipótese, ele tem lá um tratamento matemático muito mais rigoroso, então ele não tem essa hipótese. A gente colocou aqui para simplificar, para conseguir fazer o desenho. Tá? Perguntas até aqui? Bom, aí uma pequena coisa vamos dar, quero discutir ainda. Eu falei que o P no primeiro momento ficava parado no patamar P1. Isso é essencial? Não. Eu poderia até dizer o seguinte: o P, assim que a quantidade de moeda aumenta, ele já muda, mas o que eu preciso, eu não posso dizer que o P pula imediatamente para o patamar P2. Mas assim, supõe que a moeda foi injetada na economia e o P pula imediatamente para o patamar P2. Então ficaria, o M sobre P ofertado não mudaria. Então a curva de oferta de moeda nunca se deslocaria, a gente nunca sairia desse equilíbrio aqui, a taxa de juros nunca iria mudar. Ou seja, mas você pode ter uma hipótese assim, olha, num primeiro momento, o nível de preços passa para um valor entre P1 e P2, então, ao invés de ter essa reta preta aqui, teria uma reta mais ou menos nessa posição aqui. Aí depois o nível de preços completa a sua transição para o valor P2. Aí o deslocamento seria da mesma forma. Então você teria ainda o fenômeno da ultrapassagem, que a taxa de juros de equilíbrio seria esse aqui. Tá? Aí você sairia daqui, seria menos intenso. No sentido que você não subiria, não iria até o valor E2. Um valor menor. Tá? Última coisa, o que é essa taxa de juros etil? Taxa de juros, você pode pensar o seguinte: o pulo de E1 para E2
Eu quebrei em dois pedaços. De E1 até etil é o pulo, é uma mudança devida exclusivamente à mudança na taxa de juros e você caminha ao longo da curva F1. A variação de etil para E2 é devido à variação no E asterisco. Aí você sai desta curva F1 e vai de maneira para a mesma taxa de juros para a curva, caminhando ao longo dessa reta aqui, para o ponto A2, de forma a atingir a taxa de câmbio E2. Então você pode pensar o seguinte: essa variação de E1 para E2, você quebra em dois pedaços. Esse pedacinho aqui é devido à variação na taxa de juros. Esse outro pedaço aqui é devido ao deslocamento da curva F, que foi decorrente da mudança no E+. Tá? Então, o que aconteceu? A taxa de câmbio aumentou, passou de E1 para E3, quando você compara o equilíbrio, os dois equilíbrios de longo prazo, o equilíbrio inicial e o equilíbrio final de longo prazo. Mas houve um período de transição no qual a taxa de câmbio ficou acima do valor E3. Ela bateu em E2 e depois caiu gradualmente para E3. E aí não é difícil imaginar que... Agora, isso foi uma situação bem simples, só tinha um choque. Imagina uma economia real que tem injeção monetária, retirada de um Banco Central toda hora fazendo operações, não é só o Banco Central, não é só a Reserva Federal. O Banco Central, na época, era década de 70, não tinha o Banco Central Europeu, tem o Banco Central da Alemanha, o Banco Central japonês, hoje ainda tem o Banco Central Europeu, o Banco Central japonês, o Banco da Inglaterra, que é o Banco Central do Reino Unido, fazendo operações, aumentando, diminuindo a oferta de moeda. A gente tem choques, né? Pandemia, uma elevação no preço do petróleo, ameaça de guerra no leste europeu, envolvendo a Rússia, a Ucrânia, assim vai, tudo isso impactando os mercados. Tá? Esses choques estão sempre acontecendo. Aí você teria a taxa de câmbio sempre indo possivelmente acima do seu valor de final. Então ela tende a ser mais volátil do que todas as demais variáveis. Então, antes da gente fazer passar para frente, deixa eu dar uma olhadinha no que eu escrevi aqui nas notas de aula, em página 4. Então, vamos lá. Na página 4, situação inicial. Estou descrevendo a figura 1, que a gente discutiu aqui. Então, menciona a expansão monetária, gera o deslocamento de S1 para S2. Tá? Os efeitos de curto prazo, também a gente discutiu. Efeitos de longo prazo, equação quantitativa. Então, falando disso, essa discussão aqui acontece nas notas de aula também. Eu menciono que hipótese implícita, o valor é mais subjacente à curva F2, tá? É tal que é mais igual a E3. A taxa de câmbio ultrapassa temporariamente seu valor de equilíbrio de longo prazo, pois o E2 é maior que o E3. Aí eu digo, nenhuma outra variável apresenta comportamento similar. Ok. Então a nossa discussão, que é o último... Vamos lá. O que acontece? Você pulou a página 4. Eu não pulei nada. Página 4 é a discussão que eu fiz agora, que eu desenhando a figura. Exceto por esse ponto aqui, que eu quero elaborar um pouquinho mais. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Preciso ter mais quadro. Então eu vou... Peraí. Vou tentar capturar isso aqui. Para evitar qualquer chance de eu perder. Vou colar aqui no Paint. Tá. Consegui colar. No Paint. Agora aqui eu vou apagar tudo. Não, vamos lá, editar. Ok, apaguei tudo. Então agora eu vou colar de volta isso aqui. A figura que eu apaguei, colar. Eu quero trazê-la aqui um pouco mais para esquerda. Não, talvez colocá-la bem aqui para a direita. Não, é melhor a esquerda, né? Que normalmente quase a gente escreve da esquerda para a direita. Então,
é isso aqui. Então agora eu vou... Ah, não. Vou arrastar. Vou botar esse aqui. Só que em uma janela, paleta de pincéis que eu sem querer fechei. Bota ela aqui. Então, lembrando, eu quero discutir com mais detalhe, ó, essa minha ferramenta. Nenhuma das outras variáveis R e MP apresenta comportamento similar. Eu quero pegar o pincel. Esse aqui é o azul. Com sorte eu consigo desenhar tudo aqui que eu quero. Só que eu vou fazer algo. Peço desculpa por essa divisão meio heterodoxa do quadro, mas o espaço aqui é algo importante. Tá escasso. Esse quadro tem a desvantagem de ser pequeno, relativamente ao que a gente tem nas salas de aula da FRJ. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui duas datas, T grande e T grande linha. Quem são essas duas datas? T grande é a data em que acontece o choque monetário, onde ou seja, acontece que o M aumenta de M1 para M2. T grande, então, data do choque monetário. T', data na qual a economia atinge o equilíbrio de longo prazo associado aos pontos A3 e B3. E agora eu quero ilustrar a trajetória de cada uma das variáveis no tempo. Taxa de câmbio, M. E o R e o P. Começar com a mais fácil dela, a taxa de câmbio. Não, desculpe. Oferta de moeda. Seu gráfico bem pequenininho. Marco aqui o M1. Marco aqui o M2. O que acontece? Exatamente na data T, a taxa de câmbio, a oferta de moeda que era igual a M1, pula para M2 e permanece constante. Então esse gráfico pequenininho aqui, tá tão pequeno porque eu vou ter que desenhar mais 3, então preciso poupar o espaço. Como esse aqui é bem simples, eu fiz ele bem pequenininho. Então esse gráfico ilustra o comportamento do M no tempo. Ficou meio afastado do eixo. Para melhorar isso aqui, desculpe. Alguma pergunta sobre esse último gráfico? Vamos ver agora uma variável com um comportamento um pouquinho mais complicado, a taxa de câmbio. Então a gente marca aqui o T, que é a data do choque monetário. Marca aqui o T', que é a data que a economia atinge o equilíbrio de longo prazo. E a gente tem que marcar esses três valores, E1, E2 e E3. Lembrando que o E1 é o menor valor. O E3 é um valor intermediário. E o E2 é o maior valor. E aqui é E. Então o que acontece? A taxa de câmbio vinha constante. Aí na data da injeção monetária, ela vai pular para esse patamar E2 aqui. E a gente sabe que depois que a gente atingir a data T', ela se estabiliza no valor E3. Então, ok. É difícil desenhar a linha reta aqui.
Ai, que saudade da época do que eu usava um quadro de verdade. Eu tenho realmente, acho que poderia ficar 50 anos aqui, que eu não ia conseguir melhorar muito a minha coordenação. Eu acho que eu tô bem no finalzinho do quadro, agora minha mão tá caindo para fora lá da tal mesa ou do quadro que eu uso. E, como vai discutir, ela cai gradualmente de E2 para E3. Então a taxa de câmbio tem uma trajetória desse tipo aqui, ó. Cai gradualmente, tá? Então o que a taxa de câmbio faz? Estava em E1, na data T ela pula, dá um pulo para E2 e cai de forma gradual para E3, até atingir o valor E3 na data T'. Vamos representar agora a taxa de juros. Comportamento temporal da taxa de juros. Marcar as datas T, T'. Então, antes da data T, a taxa de juros era igual a R asterisco. Aí na data T', quando acontece o choque monetário, ela pula para o valor, mas cai, né? Cai para o valor R2. E a gente sabe que depois de T' em diante, ela é novamente igual ao R asterisco. Então, como a gente discutiu, é como se a gente caminhasse ao longo dessa reta aqui, ou seja, a taxa de câmbio sobe gradualmente de R2 para R asterisco. Algo desse tipo aqui. Por fim, nesse espaço que sobrou aqui, vamos desenhar a trajetória do nível de preços. Ilustrar a trajetória do nível de preços. O nível de preços inicialmente era igual a P1, estava constante. Ele vai atingir o patamar P2 e lá permanecer na data vai atingir o patamar P2 na data T' e depois não muda mais, estabiliza. E conforme a gente estava discutindo, esse deslocamento de P1 para P2, a variação de P1 para P2 acontece de forma gradual. Tá? Então, olhando, você pode olhar para esses quatro gráficos. Vamos lá, o que aconteceu com M? Um único variação aqui na data T, esse pulo. O R tem uma queda de R asterisco para R2 e uma recuperação gradual até retornar ao patamar R asterisco. P1 e o P, desculpa, sai de P1 e cresce gradualmente para P2. Esse comportamento de ter um valor e lá em cima para depois cair foi só a taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio oscila, tem uma trajetória mais volátil do que as outras três variáveis que aparecem aqui: o M, a taxa de juros e o P. Tá? Então, o chamado excesso, a volatilidade da taxa de câmbio não é necessariamente algo irracional. Esse modelo gera, no equilíbrio desse modelo, a taxa de câmbio vai colocar assim, relativamente às demais variáveis, vai ter uma super reação a um choque monetário. Tá? Pergunta. Aí, desculpe, agora que eu vi que tinha uma pergunta da Ana Bárbara, que me parece que já está respondida, ela me colocou ali, tá? Mais perguntas, gente. Então, isto aqui, senhores, esgota a nossa discussão sobre o fenômeno da ultrapassagem. Então, eu acho que uma coisa que é bom lembrar, só, que não tem o fato de algumas variáveis com taxa de câmbio oscilarem bastante, não tem, se for pensar, na razão para a gente achar que isso é devido ao comportamento irracional. Vários fatores impactam a taxa de câmbio. Vamos pensar, nesse contexto simples, nesse modelo, o que impacta a taxa de câmbio? Taxa de juros doméstica, taxa de juros internacional,
quantidade de moeda, nível de preço. Aqui a gente não está discutindo guerra na Ucrânia, elevação ou queda no preço do petróleo. Não houve guerra na Ucrânia, uma possível perspectiva de uma guerra na Ucrânia que gere uma escalada das tensões, um possível conflito militar de uma escala maior do que um mero conflito regional entre Rússia e Ucrânia. Não estamos discutindo o impacto de eleição sobre taxa de câmbio. Por exemplo, em 2002, a taxa de câmbio aqui no Brasil disparou. Em 2002 foi um ano de eleição presidencial, foi quando o ex-presidente Luiz Inácio foi eleito por seu primeiro mandato. Ele teve 2 mandatos, né? Bom, bando de coisa está sendo ignorada. Então, só que você leva isso em conta, esses poucos fatores que nós estamos considerando aqui, você já consegue gerar volatilidade da taxa de câmbio. Então você pensa a quantidade de fatores que tem no mundo que podem afetar a taxa de câmbio, não é de surpreender que ela seja volátil, né? Perguntas. E de difícil previsão. Isso é uma coisa muito difícil para os economistas. Prever qual é a taxa de câmbio amanhã. Não é algo fácil. Tá? O melhor que os economistas conseguem fazer é ou olhar para o chamado mercado a termo futuro, ou usar o que chamam uma estatística chamada renda ou caminho aleatório. Não vai discutir aqui, mas deve ser é um problema complicado. Os economistas não tiveram não conseguiram trazer muita coisa além do que aquilo que você já pode ver nos mercados termo futuro ou usando técnicas estatísticas relativamente simples. Perguntas? Não? Então vamos continuar a avançar aqui pelas notas de aula e vamos entrar, acho que no último tópico. Então, quase certo que ele vai terminar este tópico hoje, o 8. Isso encerra a matéria da prova. A gente vai falar aqui então do regime de câmbio fixo, agora, sendo na página 5. Esse modelo que a gente está discutindo, que foi tirado do livro texto Krugman-Opsfeld, os dois criaram para discutir, para analisar a situação o mercado de câmbio, situações onde o câmbio é flutuante. Mas, como eles mencionam, pode também ser utilizado para a gente estudar o funcionamento de uma economia que adota o regime de câmbio fixo. Tá? E então ao cima fazer um exercício, isso inclusive, se não falha a memória, vai ilustrar algo aqui com o chamado, que conheci em inglês, trilema ou impossible trinity, que seria em português trindade ou tríade impossível, tá? Vamos discutir isso. Então, vamos pensar, não estamos numa situação de câmbio flutuante. Nós vamos supor que o Banco Central efetua uma expansão da oferta de moeda. E nós vamos ilustrar isso com a figura 11. Então vamos lá. Alguém se opõe que eu apague este quadro? Então, vou tentar fazer aqui a figura 11. Então, X são as taxas de retorno. E, taxa de câmbio. Aqui o Mzinho. Então, temos uma curva F. Temos uma taxa que eu vou chamar de E barra, que é o patamar que o Banco Central fixou, o governo, se não tivesse sido apenas o Banco Central, fixou a taxa de câmbio.
Perdão, deixa eu marcar o E depois, tá? Vamos fazer a primeira parte de baixo aqui do gráfico, desculpe. Então temos aqui uma certa quantidade M de moeda, um nível de preços P. Não vou discutir, mas antes de estar associado a isso tem uma certa curva. Deve ser uma reta essa, que eu não consegui desenhar, desculpe. Foi muito reta, deveria ser uma reta esse S. Então, e tem a curva de demanda por moeda, que também por simplicidade vai ser uma linha reta para a gente. Então, esse aqui, vou chamar esse ponto aqui de B. Isso determina a taxa de juros de equilíbrio, que vai ter que ser igual a R asterisco. Já eu digo por quê. A gente projeta para cima. Dessa forma aqui, com uma linha reta. Acha esse ponto aqui que eu chamo de A. E isso aqui é a taxa de câmbio. É barra. Bom. E porque está fixo nesse patamar. Então, barra para dizer que uma noção como economia para dizer constante. Como usar barra em cima de uma variável para enfatizar que aquela variável está constante. Então, o Banco Central olhou para aquele que estava acontecendo em algum momento e disse: a taxa de câmbio está fixa. Não, é isso aqui. R$5 para o dólar e não muda mais. Então, na hora que você diz que a taxa de câmbio é constante, está no regime de câmbio fixo, o que se espera para a taxa de câmbio um passo à frente é que ela permaneça nesse patamar, desde que o regime seja crível, né? E aí, quando a gente lembra dessa condição aqui, ó, R igual a R asterisco, mais E mais menos E sobre E. Ora, o E vai ser o próprio E barra. O E mais vai ser E barra. Então, ou seja, o delta é zero, né? Lembra que isso aqui é um delta. Uma variável delta que é igual a isso aqui. Isso zerou. Então, consequentemente, essa fração do lado direito zerou. O R tem que ser igual a R asterisco, tá? Então, a economia está com câmbio fixo e o equilíbrio então está ilustrado no gráfico. Aí vamos supor que o Banco Central tente efetuar uma expansão monetária. Falei, tem de propósito. Supõe que ele chegue então, a efetuar. Ele faz uma operação de mercado aberto, injeta moeda na economia, de forma que trazer a oferta de moeda para um patamar que eu vou chamar de M'. E vamos supor que o nível de preços não mudou, tá? Então, o M' é um valor para a oferta de moeda maior que o M, que está a linha marcado em azul. Aí nós deveríamos ter uma curva de oferta de moeda reta preta como essa aqui. Mas quem for olhar nas notas já vai ver que eu botei só uma linha pontilhada. Tem um motivo para isso, fiz de propósito. Então isso é para onde a oferta de moeda deveria ir. Tá? Vou chamar isso aqui de S'. E aí nós teríamos, de novo, futuro pretérito, ao que deveria ser o equilíbrio, que eu vou chamar de B'. E associado ao ponto, porque eu estou fazendo tudo do jeito que nós fizemos antes, associado ao ponto B', nós teríamos uma taxa de juros, que eu vou marcar aqui, chamar de R'. E aí projeta, vou de novo fazer pontilhado, tem um motivo para fazer esse pontilhado, acredita em mim, ao invés de fazer as linhas cheias que ele vem sempre fazendo. E aí você pode interpretar, ó, nas notas de aula eu nem coloquei, mas pode ser quem quiser poder colocar, o que seria uma taxa de câmbio E'. Pronto, então alguém diz, olha, tem um equilíbrio aqui no B', nesse ponto B', e teria esse ponto que eu também não coloquei na nota, que dá para chamar de A', tá? Qual é o problema com isso? De eu dizer que o equilíbrio, por exemplo,
O equilíbrio é dado pelos pontos B' e A'. Que agora, então, se você olhar para o A', a taxa de câmbio é maior que o E-barra, que é o patamar que o Banco Central fixou. Então isso não dá. O Banco Central vai ter que fazer alguma coisa. Ele disse que o câmbio está fixo, e estamos assumindo aqui que o Banco Central disse que a taxa de câmbio está fixa, e se a taxa de câmbio sair do patamar que ele estipulou, ele vai no mercado fazer alguma coisa. Ele vai comprar, vender dólar, alguma coisa ele vai fazer. Então o que está acontecendo é que a oferta de moeda, a expansão na oferta de moeda, puxou a taxa de juros doméstica para baixo. Isso tende a depreciar a moeda doméstica, de forma que ela sai de E-barra para E'. Mas o Banco Central não vai deixar que essa depreciação, desvalorização se concretize, ou seja, que haja essa mudança no valor da taxa de E-barra para E'. Então ele começa a entrar no mercado e colocar dólar no mercado para impedir que a taxa de câmbio chegue naquele patamar. Então o Banco Central vai ter que entrar no mercado vendendo dólares a taxa de câmbio E-barra. E aí quando o Banco Central vende dólares, ele entrega moeda estrangeira, ou seja, dólares, pro público, e ele recebe moeda doméstica, ou seja, ele retira moeda doméstica de circulação. Então, a gente teria agora, você pode interpretar o que acontece como o seguinte: o departamento, a divisão de mercado aberto do Banco Central realizou a expansão monetária, mas, por outro lado, na outra ponta, tem o pessoal que opera as reservas internacionais, está encarregado de manter o câmbio no patamar E-barra, faz operações que contraem a oferta de moeda de forma a fazer com que ela fique no patamar original M, a linha azul. Tá? Então, então até eu coloquei aqui, agora que eu estou vendo, acho que eu posso apagar isso aqui. Eu coloquei duas setas. Então vamos lá, para baixo, a expansão monetária via operação de mercado aberto. O movimento para cima seria devido às intervenções que o Banco Central vai ter que fazer no mercado de câmbio. Ele vai ter que vender dólar e, consequentemente, receber moeda doméstica, se retirar de moeda doméstica de circulação, para manter a taxa de câmbio no patamar E-barra. Tá? Então, o que aconteceu aqui? O Banco Central tentou expandir a oferta de moeda. Quando ele tentou, isso começou a fazer com que a taxa de câmbio sair do patamar E-barra, ele teve que reverter a expansão monetária. Perguntas? Então vamos ver o que eu escrevi nas notas de aula quando eu estava falando deste tópico aqui. Figura, equilíbrio inicial, pontos A e B, a gente discutiu. Banco Central comprativo no mercado aberto, deslocamento da curva. Essa, redução temporária, que deveria ser temporário, né? Deveria ser redução temporária. Ficou redução temporário em R. Ou seja, tô dizendo, aqui deveríamos ter um A ao invés de O. Aí, como R' é menor que R asterisco mais delta, porque R asterisco mais o delta, lembra que isso aqui é igual ao próprio R asterisco, ou seja, o que aconteceu é que a taxa, pode pensar assim, no momento que o Banco Central fez a operação no mercado aberto, a taxa de juros doméstica foi abaixo desse patamar aqui. Lembrando que o delta é igual a zero. Tá? Aí tem saída de, pode assim, o capital começaria a sair do país. O Banco Central, essa saída de capital envolve que as pessoas querem comprar dólar. Então o Banco Central tem que, para impedir que a taxa de câmbio mude de patamar, ele tem que estar no mercado ofertando dólar para os agentes econômicos. A taxa é barra. Então assim, como R linha menor que R asterisco mais delta, os agentes tentarão se fazer seus títulos domésticos desejando comprar título estrangeiro. Ou seja, a queda na taxa de juros, os agentes olham para isso e pô, não quero mudar minha carteira de ativos, chamado portfólio. Vou me desfazer de títulos do Tesouro Brasileiro e mandar recurso para o exterior, comprar títulos do Tesouro Norte-Americano, por exemplo.
Isso causa uma pressão para desvalorizar a moeda nacional e, como a gente tinha falado, o Banco Central será obrigado a vender reservas cambiais, ou seja, vender dólares. E, com isso, ele retira a moeda de circulação. Esse processo continuará até que a curva S volte para sua posição original e o equilíbrio seja restabelecido nos pontos A e B. Conclusão deste exercício. Quando há perfeita mobilidade de capital e câmbio fixo, lembra, inclusive isso que a gente está falando aqui, pressupõe que os agentes podem livremente movimentar os seus ativos de um país para o outro, os ativos financeiros. Ou seja, estamos falando que há perfeita mobilidade de capital. Quando há perfeita mobilidade de capital e câmbio fixo, então o Banco Central não controla a oferta de moeda. Ou seja, ele tem que, uma outra maneira de colocar, dizer que a oferta de moeda é endógena, que talvez seja mais simples hoje. Endógena que é determinada no modelo. Outra maneira de colocar, que talvez seja mais simples hoje, basicamente ele tem que ajustar a oferta de moeda, adequar a oferta de moeda ao seu objetivo de manter o câmbio no patamar e barra, ou num certo valor que ele estipulou. E outra maneira, uma maneira um pouco mais sofisticada de colocar essa conclusão é dizer o seguinte: em um dado instante no tempo, uma economia pode ter no máximo duas das seguintes três características: câmbio fixo, perfeita mobilidade de capital e política monetária independente, ou seja, controlar a oferta, fazer que bem entender com a oferta de moeda, que é o 3. Então, como a gente estava olhando aqui, a gente estava numa economia onde 1 e 2 se verificavam, ou seja, câmbio fixo e perfeita mobilidade de capital, a política monetária, o Banco Central perdeu autonomia. Tem que ajustar a oferta de moeda ao seu objetivo de manter o câmbio fixo. Você pode tirar a perfeita mobilidade de capital e aí você pode ter câmbio fixo e política monetária sob o controle do governo, do Banco Central. Ou você pode ter perfeita mobilidade de capital, política monetária independente, mas aí você tem que abandonar o câmbio fixo. Você consegue reunir no máximo 2 desses 3. Isso é conhecido na literatura de finanças internacional, economia internacional, como o Trilemma Impossible Trinity, em inglês, tá? Perguntas? Então, último tópico destas notas de aula. Pensando no regime de câmbio fixo, que é o que ele está aqui na seção 8.4, 8.3, eu acho, desculpa, na verdade, acho que é o título, né? 8.3, perdão. O que acontece se de repente os agentes passarem a achar que esperarem uma desvalorização cambial? Ou seja, o seguinte: o Banco Central chegou e disse: o taxa de câmbio está fixo, R$5 por dólar. Ok. Isso dura 1 mês, 2, tudo bem. Aí um belo dia, os agentes começam a olhar: não, essa taxa de câmbio vai mudar. Isso acontece? Regime que mais tem, se você fizer uma busca no Google, Collapse of Exchange Rate, Fixed Exchange Rate. Vamos lá. Vamos ver se eu estou certo. Sistema de Bretton Woods, como sistema de Bretton Woods, regime câmbio fixo, um dia falou, mas não foi só esse não, teve outros, né? Agora você vai olhar o grosso do resultado, é o de Bretton Woods. Nós tivemos outros no colapsos. Por exemplo, um famoso, relativamente recente aqui, na Argentina, no começo deste século, na década de 90, século passado, a Argentina fixou a taxa de câmbio, 1 peso, 1 dólar, você não faz, ou 2 pesos, não me lembro exatamente qual era, mas o fato é que estava fixo. Durou 10, 15 anos, 10 anos, não me lembro exatamente quando eles introduziram, e aí em 2002 entrou em colapso. E abandonou aquela paridade de 1 peso para um real, 2 pesos para 1 real. E assim vai. Então, isso acontece com frequência. Vai discutir, inclusive, um caso desses aqui, que é o último bullet item, que é a crise mexicana 94 e 95. Então, vamos lá. Situação. Taxa de câmbio estava fixa.
O governo um dia fixou a taxa de câmbio e os agentes acharam que tá legal, faz sentido. Consequentemente, na hora que os agentes acreditam que o regime de câmbio fixo vai durar, esta igualdade vale, ou seja, a taxa de câmbio é um passo à frente, a expectativa para ela é justamente a taxa de câmbio que prevalece hoje, que é a taxa de câmbio fixa, é a barra. Mas aí, de repente, não sei, as pessoas começam tá parecendo que esse governo vai querer mudar a taxa de câmbio, acho que não é um regime sustentável, não é duradouro. Então, os agentes, olha, amanhã a taxa de câmbio não vai ser a barra, vai ser algo maior que a barra. Então vamos ver o que acontece aqui. Então, para ilustrar, a gente faz isso com a figura 12. Outro momento famoso foi ao longo da década de 90, houve várias crises na Europa. Por quê? Os países europeus ainda tinham, o euro não existia ainda, então cada país tinha a sua moeda. Então, uma delas foi bem forte, foi a da Suécia. Então havia um arranjo entre os países da Europa para já se preparar para a criação de moeda comum, que cada país tinha que manter uma paridade da sua moeda para o dólar. Você pode interpretar assim, antecipando o surgimento do euro, onde todos eles teriam uma moeda comum. Parte dos processos pressupõe então que os países manteriam a sua taxa de câmbio numa certa dada paridade, por exemplo, o dólar. Se você não quiser colocar, por exemplo, o marco alemão, que era a principal moeda da Europa na época. E por exemplo, a Suécia, em 92, se não falha a memória, foi na década de 90, teve uma crise muito forte, teve que desistir da taxa, que teve que mudar a taxa de câmbio, não pôde manter no patamar que estava. Bom. Eu falei figura 12, não é isso? Então, conforme fizemos outras vezes, não tem aqui uma curva de demanda por moeda. Vamos ter aqui um certo valor para o M, que eu vou chamar de M1. Então tem essa é uma curva, essa reta vou chamar de S1. Então temos aqui o ponto B1. Taxa de juros em equilíbrio inicial é igual a R asterisco. Por quê? Porque o E mais é igual ao próprio E barra, que vai ser a taxa de câmbio inicial. Então temos aqui a curva que eu vou chamar de F1. Subjacente à curva F1 está a hipótese então que o E mais é igual a E barra. Então esse aqui é o ponto A1. Com a taxa de câmbio E1. E1 não, é barra. Então esse é o equilíbrio inicial. Ok. Aí, conforme a gente discutiu, os nossos agentes econômicos estavam felizes com essa, acreditando no câmbio fixo, mas de repente, não sei, talvez isso não vá durar, talvez realmente o governo esteja planejando abandonar esse regime de câmbio fixo, ou o governo vem colocando muita moeda na economia, uma hora a taxa de câmbio vai, pelo modelo monetário, o balão de pagamento, vai ter que reagir a essa injeção de moeda. O que vai acontecer? Não sei. Então, os agentes mudam as suas expectativas e vai surgir uma nova curva F, na qual o valor esperado para o E, ou seja, o E mais é maior que o E barra.
Então a gente está falando do deslocamento da curva F desta maneira aqui. Aí alguém vem, então a taxa de câmbio de equilíbrio é essa aqui. Marquei essa taxa de câmbio na figura 12? Não, nem marquei. Não pode porque o câmbio está fixo. Então assim, o Banco Central vai tentar defender a sua taxa de câmbio, mantê-la no patamar E barra. Então o que acontece? O F está ali naquela posição. Se o Banco Central quer que a taxa de câmbio fique nesse patamar, a taxa de juros vai ter que ser esta que eu vou marcar aqui. O gráfico não ficou muito bom. Desculpa, o problema é que esse F está muito para a direita. Aí quando boto o cheque vai ficar muito aqui no final dele. Deixa eu só trocar a posição do F. Desculpe, gente. Essa nova curva F está ela um pouquinho, não tão distante da curva F1. Um pouco menos distante. Desculpe por isso. Pronto, F2. Então a taxa de câmbio que o Banco Central determinou é essa aqui. Tendo em vista a expectativa do agente, a taxa de juros de equilíbrio vai ter que ser essa aqui, que eu chamei de R2, isso. E aí a gente projeta esse R2 aqui para baixo. Vou poder colocar assim dessa forma, se preferir. Mexer como a gente fez de outras vezes. Projeta o R2 aqui para baixo. Então a oferta de moeda vai ter que estar passando exatamente aqui. Caindo. Não. Então esse aqui é M2 sobre P. O equilíbrio do mercado monetário se dá nesse ponto que eu chamo de P2. Então o que aconteceu aqui? Dada o deslocamento da curva S que ocorreu devido à mudança no E+, o fato dos agentes não mais acreditarem que o câmbio vai permanecer no fixo e que vai haver uma desvalorização da moeda doméstica, para manter o câmbio no patamar, a taxa de câmbio no patamar E barra, o Banco Central tem que ajustar a oferta de moeda, fazer com que ou permitir que a oferta de moeda se ajuste. Aqui é S2, né? Vou puxar um pouquinho mais para a direita. Tá? Tem que permitir que ela... Agora eu até estou vendo nas notas de aula tem um erro. Nas notas de aula está escrito assim, S1, S2. Não, é o contrário, é como está aqui no quadro. Tá? Então essa figura 12 nas notas de aula, vou botar em vermelho o que está errado nas notas de aula. São esses etiquetas aqui, os índices das curvas de oferta. Isto aqui no quadro estava correto, eu só estou colocando agora, isso aqui, ó. Isso que está em vermelho está incorreto nas notas de aula. Aqui no quadro está correto. Bom, então o Banco Central teve que permitiu, como eu falei, não controla, na verdade, câmbio fixo, perfil na unidade de capital, ele não controla a oferta de moeda. Ele permitiu que ela se ajustasse ao seu objetivo de manter o câmbio na taxa E barra. Ok? Bom, então essa é a ilustração gráfica. Vamos ver o que eu falo nas notas de aula sobre isso. Então, figura 12, como eu disse, o F1. O F1 era para a situação no qual E mais era igual a E barra. F2 é a nova curva. O choque com o F se deve ao fato que os agentes agora acreditam que a taxa de câmbio passará a ser maior que o E barra. E eu digo aqui que há uma perda de reservas internacionais neste montante aqui. Que diabo eu estou falando? Vou escrever um montante. Aqui. Perda de reservas internacionais.
por parte do Banco Central. O Banco Central perde dólares. E é dado pela diferença M1 menos M2 dividido por E barra. Vamos lá. Por que eu estou falando que eu perco reservas internacionais? Pensem o seguinte. Na hora que houve o pulo da curva F, se a taxa de juros não mudasse, haveria uma pressão para a taxa de câmbio mudar de patamar, né? Ou outra maneira também de pensar, se a taxa de juros ficasse nesse patamar R barra, R asterístico também, então, há uma pressão para a taxa de câmbio subir, vou continuar aqui, uma pressão para a taxa de câmbio subir, chegar nesse patamar mais ou menos por aqui, associado a essa ponta aqui. Ora, o Banco Central vai entrar no mercado vendendo dólar e tirando moeda de circulação, conforme a gente discutiu no exercício anterior. Ou outra maneira de pensar, se a taxa de juros ficasse nesse patamar aqui, ela estaria muito baixo, tendo em vista que ela deveria ser igual a R2 para ele ter que ir no mercado de câmbio. Então tem uma fuga de capital do país. O Banco Central tem que entrar no mercado vendendo moeda estrangeira para impedir que a moeda doméstica se desvalorize. Então, de um jeito ou de outro, você pensa, por um argumento ou por outro, o Banco Central vai entrar no mercado e vender dólar. Ele vende dólar e recebe, com isso retira a moeda da circulação. Então essa variação de M1 para M2, ou essa distância de M1 menos M2, é decorrente... Aqui faltou uma barra em cima. Eu deixei a fração torta, não sei porquê. Fica com a cabeça um pouco torta aqui. Acabo escrevendo torto também. M1 menos M2 sobre a barra. Por quê? A variação no M foi decorrente das operações cambiais do Banco Central. Ora, então, ele entregou dólares para os agentes econômicos igual, quando mensurado na moeda doméstica, igual essa diferença. Quantos dólares ele entregou? Este valor que aqui está, que está expresso na moeda doméstica, reais, dividido pela taxa de câmbio. Então, você tem 500 reais dividido por 5, que é a taxa de câmbio real dólar, você tem que ter 100 dólares. Então, isto aqui é um valor em dólar e corresponde à perda de reservas do Banco Central. Aí, o último comentário que eu faço nas notas de aula é o seguinte, sobre esse exercício especificamente. E se o Banco Central não tivesse tal montante de reservas? Estou dizendo o seguinte, suponha que isso aqui equivale a 50 bilhões de dólares e o Banco Central só tem 10 bilhões de dólares. Pode pedir dinheiro emprestado do FMI, por exemplo. Aí não conseguiu, por exemplo, estava de 50 bilhões, conseguiu um empréstimo de 10 com o FMI, 10 num outro canto, continua faltando 25 bilhões. Aí, se o Banco Central não conseguir esse montante, o regime de câmbio fixo vai entrar em colapso. Tá? Então, o regime de câmbio fixo persiste se o Banco Central é preciso que o Banco Central tenha este montante de reserva disponível e esteve disposto a alocar essas reservas para manter a taxa de câmbio no patamar E barra. Perguntas? Não? Então vamos ver aqui o último, encerrar esse tópico aqui. E a matéria da aula, que eu digo, um mini caso, a crise mexicana de 94 e 95. Então, o que aconteceu? Cronologia. Fim de dezembro de 1994, o governo mexicano anunciou uma desvalorização de 15%. Não foi exatamente uma desvalorização, porque o regime não era exatamente câmbio fixo. O que eles tinham, na verdade, eu estou te falando aqui, o que eles tinham chamado de uma banda de flutuação. Ao invés do Banco Central definir Alguém se opõe que eu apague o quadro? Ninguém falou nada, eu vou apagar. A tal banda de flutuação
é algo desse tipo aqui. O Banco Central define um valor máximo, por exemplo, Emax igual a 5,6 Emin. Falando do Brasil, tá? 5. Então isso define uma banda, uma região no qual a taxa de câmbio pode oscilar. Então como isso funciona? O Banco Central diz, olha, eu estou definindo que a taxa de câmbio, o piso para a taxa de câmbio é 5 e o teto é 6. Ou seja, se a taxa de câmbio passar de 6, eu vou entrar no mercado vendendo dólar para deixar a taxa de trazê-la de volta ao patamar 6. E se a taxa de câmbio cair for abaixo de 5, eu entro no mercado comprando dólar para puxar a taxa a câmbio de volta para 5. Então ele não fixa num valor, ele define uma região de flutuação, um intervalo de flutuação, no exemplo que eu dei aqui, 5, 6, tá? Então a chamada desvalorização, que eu falei que desvalorização, porque eu coloquei entre aspas, foi bem uma desvalorização. O governo simplesmente anunciou que estava ampliando a chamada banda de flutuação, tá? Então, curiosidade, uma linha de... Lembra, foi anunciado no dia 20 de dezembro de 94. 20 de dezembro. O governo tinha sido impostado no dia 1º de dezembro do mesmo ano. Então todo mundo antes da eleição, está dizendo, pô, esse governo está segurando a taxa de câmbio, passada a eleição ele vai mudar o patamar, vai deixar o câmbio desvalorizar. E aconteceu alguma coisa nessa direção. Aí, a interpretação dos autores é a seguinte, aí quando ele disse que estavam ampliando a chamada banda de flutuação, o que quer dizer essa ampliação da banda de flutuação? Seria com esses valores que eu estou falando aqui, ó, não é mais 6, tá? Eu estou fazendo, na verdade, o seguinte, esse aqui passa para 5,2 e esse aqui, ó, passa para 7, tá? Então, o intervalo de flutuação, ao invés de ser 1, de diferença de 5 para 6, passa a ser 1,8, né? Diferença de 7 para 5,2. Foi uma coisa desse tipo. Aí os agentes, não, esse governo não vai defender a taxa de câmbio. Então, basicamente, pode pensar o seguinte, pessoas, vai haver uma nova desvalorização. Então, o anúncio que o governo estava mudando a chamada banda de flutuação, ou seja, o anúncio que isso aqui estaria acontecendo, foi seguido de uma corrida contra o peso, ou seja, todo mundo tentou se desfazer do peso mexicano e converter, comprar dólares. A taxa de câmbio rapidamente bateu no teto que o governo já havia anunciado, tá? Ou seja, pode pensar com esse número que eu estou colocando aqui. Suponha que no dia que o governo fez o anúncio, a taxa de câmbio estava, digamos, em 5,9. Aí em um dia, 2, bateu em 7. E aí, no dia 22, aí o governo mexicano tentou ainda segurar um pouco a taxa de câmbio, mas observa assim, vamos olhar a cronologia de novo, 20 de dezembro. No dia 22, o governo mexicano olhou e falou, não dá, câmbio pode se flutuar, não tem mais banda nenhuma, câmbio flutua, vai ser o que o mercado definir. Aí a moeda se desvalorizou ainda mais. Então, quando chegamos em janeiro, o peso já havia se desvalorizado 40% relativamente ao valor que ele tinha antes do governo falar que estava mudando essa banda. E houve os investidores retiraram capital do México, então muita gente que tinha títulos da dívida pública mexicana se desfez dos títulos, mandou para fora do México. Outros países foram afetados, inclusive impactou o Brasil, houve fuga de capital no Brasil. Isso foi no começo final de 94, começo de 95. O Plano Real, a reforma monetária, tinha acontecido em julho de 94. Ainda que na época eu pensei, outras pessoas, como tem, tá arriscado o Plano Real agora aqui, acabou, está em colapso, acho. Tá? E uma das coisas que tinha acontecido é que o governo mexicano havia emitido títulos indexados, títulos do Tesouro Mexicano indexados ao dólar, ou seja, título da dívida mexicana com uma cláusula de o valor que eu estou devendo acompanha a variação do dólar. Então, à medida que o dólar foi subindo, aquela dívida foi também em pesos ficando cada vez maior. E no final de janeiro, o governo mexicano estava prestes a declarar um default. Aí houve um socorro internacional. O Tesouro dos Estados Unidos
o Fundo Monetário Internacional e o BIS, ou seja, essas três entidades se juntaram e emprestaram 53 bilhões para o governo mexicano. Hoje ainda é muito dinheiro na época, então isso tem quase 20 anos, um pouco menos, né? Foi bastante, foi um aporte imenso que o governo mexicano, um socorro imenso que o governo mexicano recebeu. Aí que vem um ponto, uma crítica que algumas pessoas fazem. Olha, prestem atenção. Na hora que um governo como o do Brasil, no caso do México, emite um título atrelado ao dólar, para quem compra aquele título tem uma coisa boa. Se a moeda mexicana se desvalorizar perante o dólar, é irrelevante. Você está com seu dinheiro garantido em dólar, se você é um investidor estrangeiro. Então, de certa forma, não tinha risco cambial. Mas o que acontecia? Então, enquanto o título do Tesouro americano pagava, que é em dólar, né? Uma taxa de juros, digamos, de 2% ao ano, o título do Tesouro mexicano indexado ao dólar, deixa eu botar aqui, só para lembrar que é do governo mexicano, mas indexado ao dólar, pagava algo como, por exemplo, 7% ao ano, ou 8% ao ano, 10% ao ano. É evidente que, por que essa diferença? Os dois títulos são em dólar. Tem um prêmio chamado prêmio de risco. É que aquilo lá era muito mais arriscado, né? Então quem estava comprando aquilo lá sabia que estava correndo um risco, é evidente, né? Mas se for pensar, para esses investidores foi muito bom o socorro, porque eles receberam o dinheiro integralmente, né? Tá? Então o socorro não foi apenas para o governo mexicano. Se ele decretasse o calote, os bancos, investidores que tinham comprado o tesouro mexicano iam perder parte do seu investimento, tá? Perguntas? Senhores, encerramos a matéria. Dúvidas? Tem algum aluno ainda aí? Sim. Obrigado. Boa noite. Oi? Oi, professor, boa Oi. noite. Aqui é Daiane. Estou ouvindo, Daiane. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu ia perguntar só para confirmar, a prova ficou dia 26, certo? Quarta-feira que vem? 26? Não, 16, né? 16, desculpa. Isso. Confundi. Não, quarta-feira que vem, então tá. Vamos lá. Só conferindo o cronograma sagrado aqui na minha agenda, aqui no Google, não, tudo na agenda. Sim, dia 16. Lembrando que a prova é às 19, começa às 19 horas, está lá no programa, tá? Que não tem aula depois da prova, então são 40 minutos de prova. Então pode começar, para quem está trabalhando, às vezes eu saio um pouco mais tarde do trabalho, tem aí meia hora de folga. 19 horas, quarta-feira. Mesmo esquema da prova anterior. Coloco lá no website, né? Certo, obrigada, professor. Nada. E segunda-feira só para tirar dúvidas. Tiro dúvidas na segunda-feira. Vocês tragam perguntas para segunda-feira, então. Mais perguntas, gente? Ok. Então eu vou interromper a gravação.